Opa, suave. O anime de hoje é de um romance escolar onde um garoto está apaixonado por uma garota chamada Mie-san. Antes de começar, deixa o like e se inscreve no canal para apoiar o projeto. Ao chegar na escola, enquanto Komura estava viajando em seus pensamentos enquanto dirigia-se à sala de aula, Mie-san passa correndo em sua frente, o que o faz voltar à realidade. Na hora da aula, Komura estava distraído com a beleza de Mie-san, e ela estuda do lado dele pois houve troca de lugares. Maluco sortudo. Ele fala em seus pensamentos que a Mie-san parece estar sempre distraída e que fala coisas fora de sintonia. Mas apesar disso ele é apaixonado por ela, e reforça dizendo que é esse jeitinho estranho dela que o fez se apaixonar. No dia de aula seguinte, Komura acha estranho a Mie-san estar sem óculos. Mas ele não liga muito de primeira, até porque ela é linda com e sem óculos. Porém, ao se sentar, ele repara que o olhar dela está ameaçador. Nesse momento, Mie-san reparou que ele estava reparando nela e o cumprimenta com um bom dia. E fala que apesar de parecer que ela estava braba, ela apenas estava forçando os olhos, pois esqueceu os óculos e não consegue enxergar bem sem eles. Ele acha estranho que a Mie-san tenha esquecido os óculos. Ela comenta que não tinha esquecido deles nenhuma vez esse mês. Visto que Mie-san esquece com frequência de seus óculos, Komura decide ajudá-la, mas fica se questionando como faria isso. Até que Mie-san pergunta para Komura qual dos livros era o de história para a primeira aula, pois sem óculos não dava para distingui-los. Ele tenta olhar na bolsa dela para ajudá-la, mas acaba ficando tímido pela aproximação, e optou por emprestar o seu livro a ela. Mas para não deixá-lo sem livro, Mie-san decide ler junto a ele, que acaba ficando nervoso e diz que ela pode ler sozinha. Porém, ele deixa o livro em sua mesa, e por estar sem óculos, Mie-san se aproxima muito para poder ler, deixando-o novamente nervoso, e dessa vez deixando o livro na mesa dela, e falando que não é de usar muito livro. Ela se desculpa pela situação. Eu me sentiria muito feliz no lugar dele. E ela começa a ler, tão próxima do livro que o prota até pensa em fazer desse livro um tesouro da família dele. Sério, com essa dificuldade para ler, não seria mais fácil se ele lesse para ela? E o Komura começa a pensar que a aproximação repentina de Mie-san lhe deu uns sustos. Porém, ele se sente um pouco mais próximo dela. Porém, como a alegria de pobre dura pouco, a deprê bate. E ele começa a pensar que é capaz dela nem lembrar dele mais tarde. E por ironia do universo, ela pergunta quem é ele e fala que não enxerga direito. Se ela não falasse isso, eu nem percebia. Ele se apresenta como Komura e ela o agradece por ajudá-la. Isso sim é mergulhar de cara nos estudos. Após a aula terminar, Komura vai para trocar de tênis e ele encontra Mie-san lá e pergunta a ela se há algo de errado. E ela responde que o tênis dela parece muito grande. Até que Komura percebe que esses são seus tênis, e Mie-san lembra que confundiu os tênis por serem muito parecidos, e por estar sem óculos. Komura decide ajudá-la a assar seus tênis, e Mie-san fala que sua sapateira é ali em cima, porém que ali tinha um tênis diferente do dela. Após Komura abrir a sapateira, Mie-san fala que seu tênis não possui nenhum detalhe verde, e Komura pergunta se ela tem medo de sapos, e ela responde que não. Mas para Mie-san não ver que tinha um sapo, Komura pede para ela se virar, e após tirar o sapo, ele finge que acabou de encontrar os tênis de Mie-san. Mas ela fala que tinha um sapo neles. Parece que não adiantou mentir. Na hora que Mie-san estava indo para casa, Komura fala que seu cadarço estava desamarrado. Enquanto Komura amarrava o cadarço para Mie-san, ela o agradece e fala que ele a ajudou muito hoje, o que o faz reparar que passou o dia todo com a Mie-san. Eu estaria que nem pinto no lixo no lugar dele. Ele fica pensando o quanto que esse dia foi divertido e que ele gostaria de lembrar para sempre do dia que passou ao lado de Mie-san. E voltando para a realidade, ela está o encarando de perto e fala que quis garantir que não irá esquecer do rosto dele. Ao anoitecer, Komura percebe que Mie-san mora bem perto de sua casa e, apaixonado pelos seus lindos olhos, ele torce para que ela esqueça seus óculos novamente. No dia seguinte, no caminho para a escola, ele olha para Mie-san e percebe que suas pressas foram atendidas. Pelo menos era isso que ele pensou. Mas Komura escuta Mie-san falar que pisou nos óculos e eles quebraram, fazendo-o pensar que lançou uma maldição nela. Um tempo depois, ela estava na quadra. Essa é corajosa. Ela fala que não queria dar falta só porque não conseguia enxergar. Komura fala que ela não consegue nem enxergar a bola. E para piorar, ela afirma que não sabe quem é ou não do time dela.
Sentindo-se culpado por desejar que ela esquecesse dos óculos, Komura decide defender ela das bolas. E a própria pergunta se poderia se esconder atrás dele, porém em segundos ele já é eliminado. Depois da aula de educação física, Komura está quase dormindo no meio da aula. Pelo menos ele não é o único que está exausto. Porém, Komura pensa que Mie-san estava lendo o livro e quer seguir o exemplo dela para tirar boas notas. Até que o professor manda Mie-san acordar, e Komura pensa que ela estava apenas lendo e a avisa que chamaram ela. Porém, Mie-san estava de fato dormindo. Komura acha isso fofo, porém seu professor já estava ficando irritado por Mie-san não respondê-lo. E Komura tenta acordá-la, mas falta atitude para isso. Então ele opta por falar ao professor que Mie-san esqueceu de seus óculos e que não consegue enxergar o livro sem estar bem perto dele, e fala que ela não estava dormindo. E o professor acredita. Esse Komura tem lábia, e apesar de ter enganado seu professor, Komura tenta acordar Mie-san, pois não pode deixá-la dormir a aula inteira. Porém, ela acorda sozinha e confunde Komura chamando-o de pai, e pergunta a ele cadê os seus óculos. Komura pergunta a Mie-san se ela não está dormindo acordada, e ela se aproxima de Komura para ver se ele não era mesmo seu pai. E mesmo de perto, ela ainda o confunde com seu pai, e cai no sono novamente, porém caindo encostada em Komura. Ele pede para que esse momento nunca siga ao fim, porém seu professor a desperta, acabando com seu pedido. E o anime termina com Mie-san aproximando-se de Komura, para enxergar como ele é, e agora ela estava usando lentes de contato, e estava enxergando bem. Bom galera, esse foi o vídeo. Se vocês quiserem parte 2, não esqueçam de comentar e deixar o like que motiva demais. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!